Boa noite, igreja, paz do Senhor Jesus, seja com todos vocês, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 8. Essa noite nós vamos, pela graça de Deus, tentar concluir o estudo do capítulo 8. Nosso estudo do livro de Hebreus, o tema é Jesus, o grande sumo sacerdote, e o versículo-chave é Hebreus 11:1, que diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Na semana passada nós aprendemos, iniciamos o capítulo 8 do livro de Hebreus, estou em Romanos, livro de Hebreus, e nós começamos a estudar sobre essa nova aliança, né, que Jesus é mediador, né, a nova aliança. Nós vimos algumas características dela, né, ela é eterna, ela é nova, ela é superior à antiga, e hoje nós vamos falar um pouco mais dessa nova aliança e nós vamos ver as promessas que essa nova aliança traz, tá bom? Então eu gostaria de ler com vocês Hebreus 8, de 6 a 13 e orar. Diz assim, Hebreus 8, versículo 6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, te damos toda a honra, toda a glória que te é devida, Senhor. Rendemos diante do Senhor, do teu altar, o nosso coração e as nossas vidas. Pedimos, Senhor, que pela tua graça e misericórdia o Senhor fale aos nossos corações essa noite. Pedimos, Deus, que a tua palavra, Senhor, ela se torne parte das nossas vidas, Senhor. Não queremos apenas compreendê-la, mas queremos vivê-la, queremos nos alegrar nela, Senhor. Queremos crer, ó Deus, na tua palavra, Senhor, que é poderosa e eficaz, ó Deus, e mais afiada do que uma espada de dois gumes, Senhor. Penetre no mais profundo do nosso ser essa noite com a tua palavra, Deus, que ela opere em nossos corações milagres, maravilhas, transformando-nos, Deus. E eu oro, Deus, que todos nós saímos daqui essa noite te amando mais, Senhor, e confiando mais no Senhor e na tua bendita palavra, Deus. Toda a honra, glória e louvor sejam dados a ti. Sei que toda preocupação, Senhor, nas mentes, possa ser deixado de lado nesse momento, Senhor. Que tudo seja entregue aos teus pés, toda ansiedade seja lançada aos pés daquele que tem cuidado de nós. Senhor, tu és fiel, Deus, e sempre será. Nós te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Continua conosco, Senhor, e completa a obra que o Senhor começou. Nós pedimos, já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Estou feliz, para a gente
por a gente estar aqui e estudando juntos, né? A palavra de Deus. E esse capítulo é maravilhoso. O tema da mensagem de hoje é uma nova aliança com promessas superiores, como nós acabamos de ler. Então, essa nova aliança, irmãos, ela é superior por 3 razões. 2 dessas razões nós vimos a semana passada e uma delas nós vamos ver hoje. Nós vimos que essa aliança, ela é nova, né? Essa aliança, esse pacto, né? Esse tratado que o Senhor Deus fez com o homem, essa aliança ela é maior do que a antiga por 3 razões. Primeiro, porque ela é ministrada por um sumo sacerdote superior. Nós estamos falando de Jesus, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem que é eterna, que não passa. Segundo, essa nova aliança ela é superior porque ela é ministrada em um lugar superior. Nós aprendemos a semana passada que o Senhor ministra do tabernáculo celestial, enquanto os demais sumos sacerdotes trabalhavam num tabernáculo terreno, construído por mãos humanas. E a terceira razão, é a razão que nós veremos essa noite. Essa nova aliança, ela é fundamentada em promessas superiores. Superiores porque são maiores e melhores que a primeira aliança. Muito bem, então vamos lá. Essa nova aliança, fundamentada em promessas superiores, versículos de 6 a 13, iniciando no versículo 6. Diz assim: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Então, primeira observação, o versículo nos fala que o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, aos demais sumos sacerdotes, não é? Esse ministério de Jesus, esse trabalho, esse ofício do nosso Senhor, ele é muito superior aos demais, porque nenhum sumo sacerdote tinha o poder de salvar o homem dos seus pecados. Nenhum sumo sacerdote foi mediador de uma aliança como essa, em que ele era capaz de unir o homem pecador a Deus novamente. Nenhum outro fez isso, mas Jesus Cristo faz isso. Então, essa nova aliança, ela é superior porque o ministério do seu sumo sacerdote, o Senhor Jesus, é superior a qualquer outro sumo sacerdote. Assim também como a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga. Claro, nós temos visto isso. Se o sumo sacerdote é superior que aos demais, a sua aliança, logicamente, é superior superior à antiga. E aqui diz, principalmente por essa razão, porque ela é baseada em promessas superiores, né? A antiga aliança, irmãos, ela era baseada em promessas da seguinte forma: se você fizer o que eu estou te falando, você vai ser abençoado, você vai ser salvo, você vai ter promessa, você vai para o céu. A nova aliança, ela não é baseada em nós, no que nós podemos fazer, no que eu e você podemos cumprir, porque nós já falhamos e nós vimos isso. Nós aprendemos que a antiga aliança ela era falha, não por causa da lei, não por causa da aliança em si, mas por causa da falha humana, né? Porque nós somos pecadores. E porque nós somos pecadores, nós quebramos essa antiga aliança. Então, o problema da aliança está em nós. Por essa razão, essa nova aliança, ela não se baseia mais no ser humano, né? Não é o que nós podemos fazer, o que nós podemos conquistar e cumprir, merecer. Não, ela se baseia totalmente em Jesus Cristo e na sua obra na cruz. O que Ele fez por nós. Uma obra completa, totalmente paga e perfeita, né? Então, por causa dessa obra maravilhosa, nós temos promessas certas, né? Que não vão falhar, porque Jesus nunca falha, né? Ele nunca pecou, nunca errou e ressuscitou vencendo a morte, né? Tudo que ele prometeu vai se cumprir. Nós podemos ter absoluta certeza. Céus e terras passarão, mas a minha palavra jamais passará. Nada do que o Senhor nos prometeu vai passar, né? Tudo vai se cumprir. No seu devido tempo, tudo se cumprirá. Amém? Então, glória a Deus por isso.
Um comentarista bíblico ele disse o seguinte: mediador é a antiga palavra grega mesites, que significa aquele que fica no meio entre duas pessoas e as reúne. Então Moisés era o mediador da antiga aliança, né? Moisés foi o mediador, né? Você lembra que quando Moisés recebeu as tábuas da lei, ele estava lá naquele monte Sinai, e qualquer um que tocasse no monte morria, né? Até o animal que tocasse, chegasse perto, morria. O poder de Deus estava lá e era terrível. 3.000 almas morreram no dia que a lei foi dada, para você ter ideia, né, do tamanho, peso de poder e como isso mostra a fragilidade do homem, a pecaminosidade do homem. Quando Moisés desceu aquele monte com as tábuas da lei, o povo já estava adorando o bezerro de ouro. Antes mesmo a lei tinha acabado de ser dada, o acordo, a aliança tinha acabado de ser firmada, e o homem já quebrou, e o homem já tinha quebrado. Essa era a antiga aliança, né? O que ela podia fazer, né? Mas nós temos em Jesus uma nova e eterna aliança. Jesus é o mediador dessa nova e eterna aliança. Ele foi quem nos uniu ao Pai. Ele é o mediador dessa aliança, né? Dessa união. E essa união é eterna em Jesus. Amém? Nada pode quebrar essa aliança. Nem você. Não é bom isso? É tremendo, né? A gente pode confiar e descansar no Senhor. Não somos nós que nos agarramos às suas mãos, mas é Ele quem nos sustenta, amém? Diariamente, né? Louvado seja o Senhor. Muito bem, queridos. Todas as alianças que nós vimos, né, descritas na Bíblia, ela é um modo de Deus nos guiar a essa nova aliança. Eu vou falar rapidamente por causa do tempo, né, mas nós falamos hoje de manhã, né, nos cultos infantis com as crianças do bairro, sobre Noé, né? Nós falamos sobre a arca de Noé, nós falamos sobre a promessa de Deus a Noé, que ele colocou o arco-íris no céu como símbolo, né, uma lembrança das suas promessas. Sabemos que o nosso Deus é um Deus de aliança, né, um Deus que faz promessas, né, suas alianças são baseadas em promessas e nenhuma das suas promessas falham, né? Ele prometeu não mandar mais um dilúvio para a terra, não terminar mais o mundo com o dilúvio, e ele nos permite lembrar da sua aliança quando nós vemos o arco-íris no céu. E todas as outras alianças nos lembram da promessa de Deus. Eu vou falar rapidamente para você. A aliança que Deus fez com, por exemplo, Abraão, né? A promessa de que ele seria pai de muitas nações, que todas as nações da terra seriam abençoadas, né, por meio dele, porque a partir de Abraão viria o Messias, o Salvador. Isso se cumpriu, né? Nós vemos a promessa dele, por exemplo, nós falamos de Moisés, né? Sim, Moisés. Quando Deus dá essa lei, não era porque o homem fosse salvo por ela, mas é para que ela servisse como tutor, né, como professor, como uma sombra do que estava por vir, para que o homem pudesse entender que precisa de um Salvador. Então, tudo isso é parte desse plano redentor de Deus. Quando Deus promete a Davi que da descendência dele viria o Salvador, que o rei que reinaria, né, para sempre, é tudo dentro desse plano redentor de Deus. E aí nós vemos lá em Lucas capítulo 22, o plano redentor de Deus se cumprindo quando Jesus fala assim para os seus discípulos, né? Esse sangue, quando ele faz a ceia com os seus discípulos, ele fala, olha, esse sangue é o sangue da nova e eterna aliança, né? Então ali fazia sentido todas as alianças que Deus tinha feito com os homens, né? Ali estava se cumprindo o propósito principal, né, dessa aliança de Deus com os homens, que é salvar o homem. A antiga aliança, ela podia mostrar para a gente que nós somos imperfeitos e incapazes de cumpri-la, né? Nós falhamos, pecamos e merecemos a morte. Era isso que a antiga aliança mostrava. Mas a nova aliança em Cristo Jesus, né, ela nos dá esperança, porque Jesus, ele como homem, viveu sem pecado, venceu a morte, humilhou o inferno,
né, e desentronizou totalmente Satanás. Ele pegou, né, tudo aquilo que o homem tinha passado para o diabo. Jesus Cristo, como homem, ele pegou de volta. Ele é o vencedor, ele é o conquistador, né, ele é o grande Senhor, o nosso Salvador. Então, o que nós, não há comparação, irmãos, nessa nova aliança com a antiga aliança. E louvado seja Jesus por isso, porque sem Ele nada disso seria possível. Então é por essa razão que essa nova aliança tem promessas superiores, né? São promessas eternas. Eu quero ler com vocês, para vocês memorizarem, né? Essas bênçãos, nessas promessas de bênçãos que essa nova aliança traz, ela hoje se aplica para nós individualmente, né? Para cada pessoa que crê em Jesus, cada pessoa que entrega o seu coração para o Senhor, que o Espírito Santo possa habitar dentro. O Espírito Santo é aquele que nos transforma, né? Então essa é uma promessa dessa nova aliança e ela é eterna, né? Isso se aplica para nós individualmente, porque quando Deus ele falou dessa nova aliança, né, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, lá em Jeremias capítulo 31, é o texto que é citado nessa passagem pelo autor de Hebreus. Ele está falando na época que o rei Josias, né, aquele menino de 8 anos de idade, quando descobrem a Bíblia, né, a palavra de Deus, né, o Antigo Testamento ali, perdido lá no templo, e trazem para ele, e ele fala: meu Deus, nós estamos vivendo tudo errado, nós estamos fazendo tudo errado, nós temos que nos voltar ao Deus verdadeiro. E ele opera ali, ele quebra os postes ídolos, né? Ele faz uma reforma no templo, nos altares, ele destrói tudo. Ele traz uma reforma espiritual para a nação. E Deus, ele usa o profeta Jeremias para falar sobre essa promessa. Ele fala: vai chegar o dia. Nós vemos a alegria de Deus, né, nesse texto, quando a gente lê o Senhor falando: vai chegar o dia em que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e de Judá. Porque na época Israel estava dividido entre 2 reinos, do sul e do norte, né? Israel e Judá. Mas o Senhor ele já dá essa promessa dessa nova aliança, né, que Ele faria no futuro. Eu fico imaginando, irmãos, assim, Deus, o coração de Deus, aguardando o preço dos nossos pecados serem pagos em Cristo, sabe? Fico imaginando, porque se você ler Jeremias 31, a gente já vai ler quando o autor cita, mas você pode sentir o coração de Deus assim: vai ver, esse dia vai chegar. Nesse dia vai chegar, uma nova aliança será estabelecida, né? E não vai se basear mais no que você pode fazer, mas no que eu vou fazer por vocês, né? Então é importante lembrar, essa promessa ela foi falada à nação de Israel, mas é para todos que creem, né? São os filhos de Abraão, né? Abraão, nosso pai da fé, né? E todos que têm a fé de Abraão são filhos de Deus, né? Então essa promessa ela se aplica para todos que cremos em Jesus, né? Por fé, né? Ela se aplica a todos que creem em Jesus por causa da fé. Mas é importante lembrar que algumas igrejas, alguns pregadores falam que a igreja é o Israel espiritual de Deus, né? Significando que Deus não vai cumprir essa promessa mais com Israel, mas agora vai ser só com a igreja. Eu discordo, né? Discordo totalmente, porque a palavra de Deus nos dá palavras, nos dá profecias específicas de que quando Jesus, né, colocar os seus pés no Monte das Oliveiras e voltar, Ele vai terminar, Ele vai cumprir tudo que Deus começou com Israel. Israel vai vê-lo e vai se arrepender dos seus pecados. Eles vão falar: eis aquele que nós trespassamos, e vão se humilhar e se arrepender. E ali, então, essa promessa vai se aplicar também a Israel como nação. Mas hoje essa promessa, ela está sendo aplicada para cada indivíduo que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Amém, queridos? Então, só para vocês entenderem, não ficarem confusos quando ouvirem alguém falar que a igreja é o Israel espiritual de Deus, tá bom? Uma outra coisa importante, antes da gente mover adiante, é que apesar da nova aliança, da graça
ela libertar os cristãos da lei de Moisés, ela não nos dá liberdade para o pecado ou qualquer desobediência a Deus. É ótimo que nós estamos livres da lei, do peso que a lei nos impõe, né? Porque todos nós já sabemos que todos nós quebramos a lei, né? E somos culpados, né, pela lei, e a penalidade de quem quebra a lei é a morte eterna, a separação eterna de Deus. Então, nós sabemos que somos felizes por sermos libertos da lei, né, da condenação da lei. Mas é importante lembrar que isso não nos dá liberdade para pecar ou desobedecer a Deus. Amém? Tudo claro quanto a isso? É importante, né? É muito importante saber disso. Muito bem. Vamos para Hebreus 8, versículo 7. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Exatamente, né? A primeira aliança, ela não era perfeita. Ela não era perfeita porque ela tinha algum problema em si. Eu vou repetir isso, né? A lei é santa, boa e justa. Ela é perfeita. A lei, ela espelha o caráter de Deus. Então, o problema não estava na lei, né? O problema estava em nós, né? O que o Senhor vai falar mais adiante. Nós éramos o problema da ineficácia da antiga aliança, né? O problema era nós. Nós, seres humanos, nós criamos coisas desnecessárias. Não criamos, né? Nós reinventamos, né? Nós pegamos alguma coisa que já existe e tentamos fazer alguma coisa nova. E muitas vezes, desnecessariamente. O que eu quero dizer com isso é que Deus, ele é diferente, graças a Deus. Quando Deus, ele faz algo novo, é totalmente novo. É algo que ninguém pode fazer. É algo que está acima de qualquer coisa que o homem possa fazer ou imaginar. Então, essa nova aliança, ela existe justamente porque ninguém poderia salvar a si mesmo. Nenhuma boa obra, né, nenhuma obra de caridade, nada poderia fazer o homem salvar a si mesmo, né? Mas por causa disso, Deus, ele faz essa nova aliança. É algo que vem totalmente de Deus, né? Que não tem nada humano nela. E se Deus faz algo novo é porque realmente a antiga falhou nisso. Falhou justamente em salvar o pecador. Isso é tremendo, né? E é engraçado, porque o problema era nosso, Deus poderia falar, o problema é de vocês, né? Passem bem, queimem bem, mas Deus não falou isso. Ele se importou conosco, Ele falou, vocês têm um problema, mas eu tenho a solução desse problema. E Ele faz algo novo, né? Ele resolve o nosso problema, nos dando uma nova e eterna aliança, nos dando o próprio Filho dele. Então, novamente, essa nova aliança não é sobre o que eu ou você podemos conquistar ou merecer, mas é sobre a obra completa de Jesus morrendo para perdoar os nossos pecados numa cruz. Versículo 8. Deus, porém, achou o povo em falta e disse, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Então, aqui, entre aspas, é a citação de Jeremias 31, a partir do versículo 31. Então, nós tínhamos o problema, Deus, ele deixa claro para nós, no versículo 8, né? Deus, porém, achou o povo em falta, né? A falta estava no povo, e então ele fala, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Eu expliquei já para você que isso, embora Deus use o nome Judá e Israel, se referindo à nação de Israel, ele vai completar isso. Mas hoje ela se aplica a nós, né, que cremos em Jesus Cristo, né? Que temos a mesma fé de Abraão, a fé em Deus, né? A fé no Deus Criador, a fé no Filho de Deus, que veio salvar o mundo dos seus pecados, o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. É essa fé que nos salva.
É interessante que o rei Josias ele fez uma renovação completa, né, no seu reinado, e isso agradou muito a Deus, tanto que ele renova a aliança, mas renovar a antiga aliança é lembrá-los daquela aliança vigente, né? Mas ainda que a aliança antiga fosse renovada, ela não era nova aliança, né? Totalmente, vocês compreendem isso, né? Ele renovou naquele momento a antiga aliança, mas não era a nova ainda. É por isso que ele fala, vai chegar o dia, vai chegar o tempo, indicando um tempo futuro, que uma nova aliança será estabelecida. Legal? Então, só para vocês entenderem o que o texto está querendo dizer. E foi lá... E quando Deus, é interessante isso aqui, quando Deus ele fala uma nova aliança, tá? Há duas palavras no grego antigo que significa novo, neo, né? Que significa novo, mas reformado, né? Ah, tá novo, mas foi alguma coisa que já existia e foi dado como é que se fala na linguagem popular? O quê? Fala bem alto. Uma garibada, uma garibada, eu gostei dessa. Foi dada uma garibada, né? Isso está novo, mas não é essa garibada que Deus fez, tá bom? Não é esse novo de pegar algo velho e dar uma garibada, né? Obrigado. Né? Dar uma tapeada, né? Fazer uma coisa... uma reformada, sei lá, você pode usar várias palavras para isso. Não foi esse tipo de novo, né? O tipo de novo é uma outra palavrinha, que também era usada no grego antigo, que se chama kainos. Ah, esse sim é novo, porque o outro implicava um novo com cronologia, né? Ah, isso daqui é novo porque é mais recente do que o outro, não é nesse sentido. Esse kainos, ele é novo em qualidade. É quando você muda de uma casa para uma nova casa, né? Totalmente nova. Vocês estão entendendo? Aí é novo, né? Você, sei lá, você tem um móvel em casa. Ah, não, deu cupim nesse móvel. Ah, então não tem como eu, né, dar uma garibada, né? Eu vou jogar esse móvel fora e agora eu tenho um móvel novinho em folha, algo totalmente novo, tudo bem? Não tem nada do antigo lá, nada. Então isso é importante para nós, irmãos. Essa nova aliança, ela não tem nada da antiga aliança. Ainda que alguns irmãos, algumas igrejas ou algumas coisas tentem pegar coisas da antiga aliança. Não, você tem que guardar o sábado. Ah, não, você tem que fazer isso. Você tem que se circuncidar. Misericórdia, Deus nos livre, né? Não tem nada da antiga, irmãos. É algo totalmente novo. É algo totalmente novo vindo do céu para nós, tá? Então é esse tipo de novo que essa nova aliança nos traz. Louvado seja Jesus. Hebreus capítulo 8, versículo 9. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Então Deus lembra que essa nova aliança, ela não tem nada a ver com a aliança antiga, né? Com a aliança que ele fez com os antepassados hebreus, né, judeus, quando os tomou pela mão para tirá-los do Egito, para libertá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Novamente ele lembra que a falha da antiga aliança não foi a aliança em si, nem Deus. Foi o fato deles não permanecerem nessa aliança, né? Então, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Então, novamente, a fraqueza da antiga aliança estava em não cumprimento do povo, né? Versículos 10.
Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Está preparado para essa nova aliança que vai ser anunciada agora? Olha só, irmãos, que lindo, né? Ele diz: porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então são duas afirmações poderosíssimas essas aqui. Primeiro, o Senhor ele promete colocar as suas leis na mente e escrevê-las no coração. É o que só Deus pode fazer, né? Isso significa que nessa nova aliança não existe mais um mandamento externo para que nós pudéssemos obedecer e falhar de novo. Que lindo, gente, que poderoso. Nessa nova aliança, o Senhor, o próprio Deus, Ele vai internizar essa lei. Ela não vai ser mais um mandamento externo para a gente obedecer. Vai ser o próprio Espírito escrevendo do nosso coração, guardando na nossa mente. Em outras palavras, quando você crê que Jesus Cristo, Ele com o seu próprio sangue perdoou os seus pecados, você se torna filho de Deus, o Espírito Santo faz morada em você. Quando a gente fala dessa nova aliança, a gente tem que lembrar dessa aliança Pai, Filho e Espírito Santo, né? O Pai dando o Filho, dando o melhor que tinha para morrer no meu lugar, provando um amor que é além do nosso. O Filho obedecendo ao Pai até a morte de cruz, provando um amor que é muito superior ao nosso. E o Espírito Santo de Deus convencendo o homem dos seus pecados, do juízo, da justiça, mostrando ao homem que ele precisa receber esse perdão. O Espírito Santo trabalhando no homem, quando o homem se rende, o Espírito Santo passa a habitar nele e começa a trabalhar dentro dele. E começa a fazer uma faxina, uma limpeza, uma transformação, mudando o nosso coração, mudando nosso entendimento e as nossas vontades. Isso é algo, irmãos, que só Deus pode fazer. Essa nova aliança, por isso que essa nova aliança ela é baseada no que Deus é capaz de fazer e não no que o homem é capaz de fazer. É uma pena porque nós somos tão habituados à antiga lei, nós somos tão habituados ao legalismo e à religiosidade, que nós sempre estamos fazendo para nós alguma lei externa para que a gente se sinta bem, para que a gente se sinta merecedor da bênção de Deus. Olha a lista que eu fiz, olha quão bom eu sou, olha como eu mereço. E aí você acha que vai dar uma chave de braço em Deus, porque Deus agora tem que me abençoar porque eu sou o cara, ou porque eu faço isso, eu faço aquilo. Ninguém jamais vai estar na condição de obrigar Deus a fazer nada. Ele já deixa muito claro que essa nova aliança não depende do homem, é totalmente feita em Deus. É Deus quem faz, é Deus quem opera no homem, o querer, o efetuar. É Deus que trabalha no coração, nos dando o desejo de nos submeter, de seguir Jesus, de amar Jesus, de querer agradar a Deus, a estar no centro da vontade de Deus, a fazer a vontade de Deus. Quem mais pode fazer isso em mim? Sou terrível. Quem mais pode fazer isso em você? Eu sei que você é terrível também, não é? Desculpa, não quero ofender ninguém, mas nós somos terríveis. Nós somos humanos, nós somos pecadores, nós somos maus. A Bíblia fala que não há bem nenhum dentro de nós. A Bíblia fala que nosso coração é corrupto, que o nosso coração é mau, né? Que nós temos que, acima de todas as coisas, guardar o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida, as escolhas da vida. Então, irmãos, essa nova lei, essa nova aliança, ela é um trabalhar de Deus de dentro para fora. Ela não é mais algo de fora para dentro. Todos nós estávamos acostumados a uma religiosidade assim. Todos nós estávamos acostumados a alguma coisa. O que eu tenho que fazer? O que é esperado de mim? Ah, é isso? Ah, então tá, eu posso fazer isso. Só que isso prova, nós entendemos que nenhuma lei externa tem o poder de transformar o homem por dentro. Nós somos capazes de, na aparência, parecer perfeitos, maravilhosos, né? E aqui dentro ser como os fariseus hipócritas, corruptos, né?
cheios de podridão e de morte. E é por isso que essa nova aliança, ela se baseia em Deus. Ela se baseia no que Cristo fez por nós, se baseia na obra do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Então ela é de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, né? E a gente vai sendo transformado ao longo da nossa caminhada, né? Pelo poder do Espírito Santo de Deus em nós. Amém? Então é isso, essa é a promessa da nova aliança. Porei as minhas leis em sua mente, as escreverei em seu coração, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Isso fala de intimidade, né? Isso fala de intimidade. Como que nós podemos experimentar intimidade com Deus? Nova aliança, Jesus Cristo, o trabalho do Espírito Santo dentro de nós, né? Como que nós vamos ter intimidade com Deus se nós não cremos? Como nós vamos ter intimidade com Deus se nós não temos essa liberdade de filhos, de nos achegar com ousadia diante do trono da graça de Deus? Não é verdade, irmãos? Que intimidade vai acontecer sem essa aproximação, sem esse relacionamento íntimo? Deus, não me importa a minha vontade, Senhor, eu quero conhecer a Tua vontade. Senhor, não me importa a minha vontade, eu quero fazer a Tua vontade, Senhor. Isso é intimidade, meus irmãos. Isso você não compra, isso ninguém dá para você, isso você não encontra numa igreja, isso você só pode vir de Deus, só pode vir de um coração apaixonado por Deus. E é por isso que o nosso querido Spurgeon, né, esse pregador inglês que eu gosto de citar, ele diz o seguinte: a melhor maneira de fazer um homem obedecer uma lei é fazê-lo amar o legislador. De outra forma, irmãos, nós vamos falhar, nós vamos transgredir a lei e nós vamos desobedecer a lei. Mas se nós amamos o legislador, nós vamos fazer sem pensar o que nós estamos fazendo, né? E esse é um trabalho do Espírito Santo de Deus dentro de nós, né? E é por isso que a lei tem o seu lugar, né? Jesus cumpriu a lei, mas nós, hoje, nós não seremos julgados pela lei, porque nós estamos em Cristo Jesus. Ele cumpriu a lei por nós. Então, a todos que realmente, né, tiverem esse encontro com o Senhor, que o Espírito Santo está trabalhando no coração, vai ter esse desejo de fazer a vontade de Deus ao longo da sua caminhada, por causa dessa intimidade com o Senhor. Amém? É claro isso para todos? Todos compreendem com facilidade isso? Isso está ao nosso alcance, né? Todos nós temos essa liberdade de crescer no nosso relacionamento com o Senhor a cada dia, né? A cada dia. Glória a Deus, louvado seja o Senhor por isso. Hebreus capítulo 8, versículo 11. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Então não vai ser mais preciso esse mandamento externo, né? Porque quando você tem um encontro real com Jesus, irmão, irmã, você nunca mais é o mesmo. É impossível, porque você tem um encontro com o Deus da vida, né? O Deus do verdadeiro amor, né? Não o amor egoísta, né? Eu vou te amar se você fizer alguma coisa que eu gosto, que eu concordo. Aí eu te amo, senão, né, eu te corto. Não é esse amor egoísta que é humano, mas é o amor verdadeiro. Não é o amor também que o mundo prega, é o amor, né, que é o amor erótico, que é o amor que importa ser feliz, importa eu me satisfazer. Não é esse amor. É o amor ágape, é o amor que é incondicional, o amor que é sacrificial, o amor que não espera nada em troca, o amor que é capaz de abrir mão de si mesmo pelo bem do outro. É esse amor, né? Se você quer conhecer o verdadeiro amor, você precisa conhecer Jesus Cristo, que nos amou a tal ponto que abriu mão da sua própria vida
Isso é amor de verdade, amor verdadeiro. Não dá para a gente falar de amor a não ser em Cristo Jesus, meus irmãos. De outra forma, é qualquer outra coisa, né? Eu gosto que em grego esses sentimentos que as pessoas chamam de amor têm outros nomes, né? Porque aí não confunde, né? Aí não mancha o verdadeiro amor, né? E é isso, irmãos. Conheça o Senhor. Todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Você reconhece, irmãos, que existe um agir sobrenatural de Deus nos corações daqueles que creem? Existe, tem que existir, faz parte da nova aliança. Então, não importa, né, o que as pessoas falam, né, não importa. O importante é o que elas vivem. Amém? Não importa o que elas vivem. E quando diz aqui que todos me conhecerão, do menor até o maior, é porque Deus ele é capaz de se revelar independente do tamanho e da idade. Né? Uma criança pode conhecer Jesus e ter relacionamento de amor com Ele. Isso é tão poderoso. E esse conhecer não é um conhecer intelectual. Esse conhecer é um conhecer de experiência. É um conhecer de intimidade, de relacionamento. Né? Então, muito bem. Então, só lembrando, sobre a antiga aliança, a lei não tinha como haver perdão, porque o propósito da lei, né, não envolve perdão, mas a nova aliança sim. Né? O sangue de Cristo, ele é poderoso o suficiente para nos garantir perdão. Porque o sangue de Cristo é poderoso o suficiente para apagar todos os nossos pecados. Né? E é por essa razão que Deus pode falar dos seus pecados, não me lembrarei jamais. Né? Porque só o sangue de Jesus Cristo tem esse poder. Mais nada, irmãos. Muito bom. Versículo 12. Diz assim: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Agora eu quero falar um pouquinho mais com vocês sobre isso, né? Deus, o Todo-Poderoso, né? Aquele que é onisciente, né? Aquele que tudo sabe. Antes mesmo da gente pedir, o Senhor já conhece, né? O que tem no nosso coração, né? Ele conhece o nosso andar, o nosso deitar. Ele conhece tudo de nós. Então, como que pode um Deus onisciente, que tudo sabe, dizer que não se lembra dos nossos pecados? Né? Quem pode responder essa? Calma, não precisa. Não precisa levantar a mão. Como que esse Deus onisciente, ele pode dizer, né, que não se lembra dos nossos pecados? Eu amo o fato de pensar que Ele é tão poderoso que Ele pode escolher esquecer, mas eu estou convicto de uma outra coisa, né? De uma outra razão. Eu estou convicto que Deus, Ele, em Cristo Jesus, porque todos os nossos pecados foram pagos em Cristo Jesus e o sangue dele nos cobre, eu creio que Deus está falando, as suas transgressões agora não estão mais nos meus registros. É isso que ele está falando. Deus fala, eu não vou me lembrar mais, não é porque ele não tem capacidade. Ele não vai se lembrar mais porque já não está mais nos registros dele. O sangue de Cristo apagou. Ele arrancou essas páginas, ele apagou esses registros, ele jogou fora. E é por isso que ele pode falar, dos seus pecados eu não me lembro mais, porque eles não estão mais registrados diante do Senhor, mas somente por causa do sangue de Jesus Cristo. Amém? E essa é a nova aliança. Não se baseia em nós, mas em Jesus. E é por essa razão que ele fala, eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados.
Às vezes as pessoas chegam para mim e falam: eu tenho muita dificuldade de perdoar alguém. E aí a gente passa por alguns textos bíblicos, né? O que Jesus veio fazer por nós, né? A gente pede para Deus: me perdoa assim como nós, né? Nos perdoa como nós perdoamos a quem nos tem, né? Ofendido, nos tem causado mal. Mas assim como implica que eu preciso do perdão de Deus, como eu concedo perdão aos que me ofendem, né? Assim como. E alguns textos onde o servo é perdoado de uma grande dívida, mas ele vai lá e quer matar o outro, né, que deve pouquinho para ele. E aí o senhor dele fala: lança ele na prisão para os torturadores, né? Lembrando que esses torturadores é a tortura que nós temos na nossa mente quando nós não liberamos perdão para alguém. Aquela pessoa está lá, eu não falo com ela, eu não gosto dela, eu não quero falar com ela. E a gente evita lugares, e a gente evita a pessoa, e a gente evita falar na pessoa. Quando alguém elogia aquela pessoa perto da gente, então, meu ouvido até dói, que absurdo, como pode? Isso é uma tortura, Nós precisamos liberar perdão, nós precisamos perdoar, como Jesus nos perdoou, né? Que nós somos perdoados do castigo eterno, né? Nós somos perdoados, né? De todos os nossos pecados, né? Não existe nenhuma ofensa agora registrada ainda no livro de Deus, porque o sangue de Cristo apagou todas elas. Como que nós podemos manter um registro do pecado ou da ofensa de outro em relação a nós? Não é verdade, irmãos? Então a gente precisa aprender com Deus a perdoar. E eu falo que às vezes é muito difícil, né? Você fica imaginando uma ofensa muito grande, né? Um assassinato, um estupro, uma coisa, né, que mexe, vamos dizer assim, que traumatiza, que afeta o psicológico, alguma coisa que é muito difícil de você perdoar, é muito difícil de você falar: né, não me lembro mais, né? A gente nunca vai esquecer, talvez, né? Eu acredito que a gente nunca vai esquecer, mas a gente é capaz de lembrar sem dor. Eu acredito que a gente é capaz de ter a capacidade, assim como Deus, que tem a capacidade de lembrar das nossas ofensas, mas não ter mais acusação sobre nós. A gente é capaz de lembrar de alguma coisa que alguém fez contra a gente, mas sem ter essa acusação, sem ter essa ira, né? Essa acusação, essa vontade de fazer justiça com as próprias mãos dentro do nosso coração. É possível, irmãos. Da mesma forma que Deus faz conosco, Ele pode nos ajudar a fazer com aqueles que nos ofendem. Amém? E às vezes vai demorar. Às vezes não vai ser de uma hora para outra, né? Às vezes vai precisar um processo de cura, né? Para você poder chegar a esse ponto. Mas eu sempre falo que, lembrando o que Deus fez conosco, né, a gente pode escolher, quando a gente olhar para o irmão, a gente falar com o irmão, alguma dessas coisas acontecer, na hora você escolhe, na hora você faz o treinamento. Uma hora vai ser real, mas naquele momento você fala: eu escolho não acusar esse irmão, eu escolho, entregar para Deus isso. Eu não vou guardar dentro de mim alguma coisa contra esse irmão, contra essa irmã. Eu não vou, eu me recuso, né? Eu não quero, eu não vou, né? E esse treinamento, irmãos, vai te trazer a um momento em que você nem vai pensar mais, né? Aquilo não vai estar mais lá. Amém? Em nome de Jesus. Mas isso, irmão, só é possível por causa da cruz, tá? Isso só é possível porque de verdade perdão existiu, passou a existir através de Deus em Cristo Jesus para as nossas vidas. Então essa nova aliança, ela oferece uma limpeza verdadeira e completa do pecado, diferente e melhor do que a mera cobertura do pecado que era feita na antiga
a aliança. A antiga aliança, o sangue dos animais, eles só cobriam, né? Eles só faziam com que Deus apaziguasse a sua ira até o pagamento dos pecados da humanidade ser feito, ser concluído através do seu Filho, de Jesus Cristo na cruz. Mais uma vez que esse sangue do Cordeiro, né, do Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, foi derramado, a ira foi satisfeita, justiça foi feita, né? Então, louvado seja Deus por isso. Versículo 13: chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Então, nesse último versículo, depois que ele conclui a promessa da nova aliança de Jeremias, capítulo 31, o autor agora no versículo 13, ele fecha essa questão dessa nova aliança, ou dessa aliança superior, falando que quando ele fala nova, ele implica que a antiga se tornou obsoleta, antiquada, não serve mais. Então é aquela mesma ideia do novo, totalmente novo, né? Não do novo restaurado, não do novo garibado, não, do novo totalmente novo. O outro, o antigo, joga fora, não serve mais, não serve para mais nada, não pode fazer bem algum, certo? Então é isso que ele está falando, chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada, obsoleta, sem uso, né? A primeira. E o que se torna sem uso, que essa é a melhor tradução, e envelhecido, né, apodrecido, está a ponto de desaparecer. Ou seja, não há mais necessidade de ninguém se agarrar a essa antiga aliança. E é interessante quando o autor fala a esses primeiros recipientes da carta, os judeus, ali, essa comunidade de judeus, eles tinham ali o templo, né, bem pertinho deles, com os sacerdotes fazendo os sacrifícios ainda, né? E aí eles podiam pensar, como que isso está a ponto de desaparecer? Eles estão trabalhando lá todo vapor, né? Ó, é sacrifício atrás de sacrifício, é sacrifício atrás... Como que isso está a ponto de desaparecer, né? O que você está falando? Mas, realmente, no ano 70, muito pouco depois dessa carta ser escrita, os romanos invadiram Jerusalém, destruíram o templo, e assim, sem templo, não havia mais os sacrifícios. Até hoje, os judeus... Até hoje, eles não são capazes mais de continuar esse sistema de sacrifícios, né, pelos pecados, porque não tem templo, né, não tem templo. E realmente, aquilo que já não tem uso está prestes de desaparecer. Eles podiam ter prestado bastante atenção no que o Senhor estava falando, né, porque realmente desapareceu. Irmãos, como a gente pode aplicar isso para nós hoje? Eu falei a semana passada que há muitas coisas que a gente usa como muleta, né, que não são mais úteis para nada, né, não servem para nada, não agregam nada, não tem valor nenhum, mas a gente insiste em se agarrar a elas, né? Queria que você analisasse seu coração, né? Que se há alguma coisa que você ainda se agarra, ou a religiosidade, ou a leis externas, ou esse próprio sentimento humano, né? Legalista, de fazer alguma coisa para se sentir merecedor de uma bênção de Deus, para se sentir merecedor do perdão de Deus, para se sentir merecedor dessa nova aliança, do Espírito Santo habitando em você, do trabalhar de Deus, né? Da liberdade que Jesus te dá. Eu queria que você analisasse seu coração essa noite, você entregasse para Deus se existe alguma coisa que o prende ao passado, que o prende a essa antiga aliança, esse antigo modo de viver, e que você pudesse com toda a fé, né, agarrar esse novo de Deus, né, a louvar a Deus por essa nova aliança e ser livre. Amém? Para a glória de Deus. Vamos ficar em pé e orar? Em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu te louvo e eu te agradeço por cada irmão e cada irmã presente aqui essa noite, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa nova aliança.
esse novo pacto, esse novo acordo, esse novo tratado de Deus com os homens. Obrigado, Jesus, por ter sido o mediador, por ser o mediador dessa nova aliança. Obrigado, Jesus, porque essa nova aliança se baseia no teu sangue e na tua obra completa e perfeita em nosso favor. Obrigado, Senhor, por tão grande libertação. Senhor, nos ajuda a compreender essa noite um pouquinho o que é viver sem o jugo da lei, o que é viver, ó Deus, sem a pressão de saber que vai ser condenado pela lei. Senhor, isso é libertador, Deus, e ao mesmo tempo o teu amor, ele nos constrange. Muitas vezes, Senhor, nós nos sentimos como um pássaro que é liberto, anos preso numa gaiola e agora não sabe o que fazer, não sabe para onde voar, e é por isso que a gente precisa ouvir a tua palavra, nós precisamos nos agarrar à tua palavra, confiar, ler, estudar, meditar na tua palavra, Senhor, e ser dirigido pelo teu Espírito Santo. Senhor, eu oro, Deus, enche-nos, ó Deus, enche a tua igreja com teu Espírito. Senhor, nos dá fome e sede como igreja do Senhor, para ouvir a tua voz, para ser dirigido pelo teu Santo Espírito. Senhor, eu fico imaginando hoje, Deus, se o Espírito Santo fosse tirado da igreja, se nós continuaríamos, ó Deus, fazendo as mesmas coisas, Senhor, se nós continuaríamos tendo o mesmo estilo de vida, porque não é um estilo de vida baseado no Espírito Santo de Deus, mas senão nas tradições ou nos nossos próprios pensamentos, ou senão naquilo que nós herdamos dos nossos pais e antepassados, ou porque, ó Deus, nós queremos entrar na onda, Deus, da cultura, Senhor. Senhor, nos perdoa. Senhor, tem misericórdia de nós, porque essa nova aliança é baseada no perdão, na misericórdia, na graça de Deus, não é baseado mais em nós, Senhor. Nós precisamos nos esvaziar de nós diariamente, Senhor, para poder ser guiado pelo teu Espírito Santo. Senhor, nós queremos isso, nós queremos essa direção, nós queremos essa ousadia, Senhor, porque contigo, Senhor, Deus, nós podemos, ó Deus, enfrentar uma tropa, Senhor. Com Deus nós podemos saltar muralhas, Senhor. Com Deus, Senhor, nós somos, Deus, verdadeiramente livres, Senhor. Senhor, se o Filho de Deus nos libertar, nós somos verdadeiramente livres, Senhor. Senhor, quando nós tentamos viver a vida cristã na nossa própria força, nós somos miseráveis porque nós falhamos e nos sentimos horríveis, Senhor. Nos sentimos não merecedores, não queremos sair de casa, não queremos nos envolver na tua obra, nos ministérios. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, porque é tudo sobre Jesus, não é nada sobre nós, Senhor. E nos ajuda a viver uma vida centrada em Cristo, Senhor. Uma vida centrada no que o Senhor é, o que o Senhor fez por nós. Uma vida, Senhor, centrada, Deus, no teu Evangelho, Senhor. Por favor, meu Deus, nos enche com o teu Espírito Santo, Senhor. Nos renova hoje. Nos enche de novo e de novo, Senhor, até transbordar. Que as pessoas à nossa volta, Senhor, elas não vejam que a gente faz parte, ó Deus, de uma religião, Senhor, que elas sintam o toque de Deus, que elas sintam que a ligação ela é celestial, Deus, não humana, Senhor, não é algo que nós podemos produzir, Senhor. Oh Deus, Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade sobre as nossas vidas, Senhor. Tenhas a liberdade essa noite, nesse lugar, em cada coração. Senhor, trabalha poderosamente, Deus, que caiam por terra, Senhor, tudo aquilo que impede, Senhor, a liberdade do Teu Espírito Santo em nossas vidas e nesse corpo como igreja, Senhor, caiam por terra agora, Pai. Senhor, que haja liberação de perdão, Deus. Eu oro, Deus, por um tratar sobrenatural de Deus com o Teu povo essa noite. Senhor, nós vivemos uma nova aliança, Deus. Nos reveste do Teu novo. Eu oro, Pai, e eu Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor enquanto você continua a falar com Deus.